Vai com fé que vai dar certo. E no vídeo de hoje eu te conto a minha experiência utilizando o site e aplicativo do Couchsurfing. O que é isso? Fica por aqui que você já vai descobrir. Veja que eu estou bem confortável aqui no meu sofá, então você também fique confortável e vamos prosear. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você está voltando, obrigada. Eu sou a Marcele e você está no Brasi Gringa. Em 2004 foi lançado o Couchsurfing, cuja tradução seria surfando no sofá. E você deve estar se perguntando o que exatamente isso quer dizer. Pois eu vou te contar as minhas experiências em mais de 10 anos utilizando esse site. Hospedagem de graça? Sim, é possível. Lá em 2005, um ano depois que o site foi lançado, foi que eu o descobri. E ele permitia com que eu conhecesse estrangeiros que estivessem viajando pelo Brasil. Isso para mim era perfeito, pois eu não precisaria investir nenhum dinheiro como para fazer um curso, por exemplo. E ao mesmo tempo, eu conseguiria praticar idiomas com pessoas do mundo todo. O site era muito legal, pois contactar os membros era muito fácil e tranquilo. Você colocava sua localização, em seguida via quem estava viajando na cidade e pronto, enviava uma mensagem e tudo mais fluía. Morando no Rio de Janeiro, eu sempre recebia mensagens de pessoas que gostariam de se hospedar na minha casa. E dependendo da época do ano, essas mensagens triplicavam. Mas como eu morava com a minha família, nem sempre era possível hospedar. Então, eu utilizava o site apenas para encontrar as pessoas e mostrar um pouco do Rio de Janeiro para elas. Eu já havia conhecido muita gente por esse site, mas foi somente em 2007 que eu hospedei pela primeira vez. Era uma menina do Canadá, um docinho, e que hoje em dia também mora aqui nos Estados Unidos. Hospedando, as experiências sempre foram positivas, mas ainda assim teve gente que mentiu de onde era para conseguir ficar hospedado. A minha vontade inicial foi dizer tchau, mas o meu coração de manteiga ficou com pena do casal, principalmente porque era época de carnaval e nessa época é quase impossível conseguir hospedagem. No final deu tudo certo. E as outras experiências hospedando foram todas nota 10. Mas eu acho que isso é porque antes de dar o aceite eu explicava bem as regras e os horários da casa, pois afinal, respeito é bom e todo mundo gosta. Os hóspedes sempre se ofereciam para preparar um jantar típico do país deles e era como se eu estivesse fazendo um intercâmbio, só que na minha casa. Alguns hóspedes até mesmo traziam lembrancinhas dos seus respectivos países para oferecer aos seus anfitriões. Porém, como eu disse antes, não era sempre que eu hospedava. Na verdade, eu usava o site mesmo para conhecer pessoas. Marcava de tomar um suco ou um café, fazer um passeio em algum lugar bonito da cidade. Enfim, o objetivo era praticar outros idiomas e conhecer pessoas do mundo todo. Eles também tinham muitas festas, mas como eu sempre fui meio antissocial, eu nunca me senti muito à vontade de encontrar com um montão de pessoas. Sem contar que algumas das poucas festividades que eu participei em grupo não tinham nada a ver comigo e eu acabava ficando pouquíssimo tempo. Mas encontrar com uma ou duas pessoas, ou talvez três, um pequeno grupo, pequeno, sempre era garantia de ótimas lembranças. Quando eu viajava, às vezes também utilizava o site, mas eu gosto de uma certa estrutura quando eu vou me hospedar. E eu não via o mesmo cuidado e apreço que eu tinha com os meus hóspedes. Um dos lugares onde me hospedei, por exemplo, o local para dormir era literalmente um colchão no chão de uma sala que com certeza não via uma limpeza há muito tempo. E para completar, se segura aí, hein? Se segura com essa informação agora. Eu ainda tive que dividir esse colchão com uma outra menina. Eu não tenho problema algum em dormir no chão. Já fiz muito isso na minha vida. Mas dormir ao lado de uma pessoa que você não conhece, isso já foi aventura demais para mim. Por sorte, ela era um amorzinho e nossa amizade cresceu naturalmente. Por sinal, nós somos amigas até hoje. Com o passar dos anos, o site foi crescendo muito mesmo, chegando à marca de 1
milhão de inscritos em 2012. E com esse aumento no fluxo, entraram também pessoas que supostamente as intenções não eram tão inocentes e tinham outras ideias em mente. Conversando com outros membros, eu fui ouvindo e lendo histórias de desrespeito, falta de bom senso e algumas que eram mais assustadoras que muitos roteiros de filmes de terror. Para piorar, mais tarde encontrei diversos artigos online onde alguns rapazes ensinavam outros a seduzir moças que iam viajar, afirmando que muitas mulheres se soltam e ficam mais fáceis quando estão viajando. Ler isso me causou uma repulsa muito grande e agradeci ainda mais a Deus, pois por sorte e misericórdia divina eu nunca tive grandes problemas com o site. À medida que o número de membros aumentava, também aumentavam as pessoas que supostamente tinham objetivos mais obscuros. Entretanto, ainda havia muita gente legal e com boas intenções por lá. Mas nem todo mundo que é agradável tem potencial para virar amigo para a vida inteira, tá bom? Muitas pessoas das quais eu conheci por esse site, por esse aplicativo, acabou sendo algo bem passageiro mesmo, superficial até. E tá tudo bem, sabe por quê? Porque eu sempre orei que o Senhor deixasse permanecer na minha vida apenas aquelas pessoas que de fato foram destinadas a amizades mais profundas. E vou te contar que Deus ouviu direitinho minhas orações, pois as amizades que ficaram são muito especiais. Porém, ainda que com tantos pontos positivos, eu decidi que depois de uma década já era hora de sair. O fator decisivo que me fez abrir mão de fazer parte desse aplicativo foi o fato de que antes, a impressão que eu tenho é que as pessoas viajavam pelo gosto de viajar e se conectar a outras pessoas, e não porque queriam postar em alguma rede social. Era outra vibe. Fui percebendo que hoje em dia muitas pessoas estão mais interessadas em se hospedar de graça sem ter muito contato com quem está hospedando, ou ainda focam apenas nos lugares para fotos e vídeos perfeitos, ou quem sabe, querem apenas aumentar cada vez mais o número de países visitados somente para contar por quantos lugares passou. Não vejo problema algum em tirar fotos bonitas e conhecer um montão de lugares incríveis, mas na minha opinião, as pessoas acabaram por minimizar o que de fato faz uma viagem especial. A grande experiência de curtir e absorver o lugar, saborear o cotidiano e genuinamente conhecer as pessoas. Mas, em retrospectiva, valeu e muito a pena para o meu objetivo naquela época, que era ter contato com pessoas de outras culturas e praticar idiomas com nativos que estavam viajando pela minha cidade. Dei uma pesquisada e vi que atualmente o site e o aplicativo estão funcionando a todo vapor. Só que justamente para tentar separar o joio do trigo, ele deixou de ser gratuito. Eu acho justo, sabe por quê? Porque o objetivo é restituir o real e primário objetivo de um site tão interessante. Diminuir as distâncias entre culturas através de uma troca saudável e memorável, capaz até mesmo de criar amizades com laços reais que duram uma vida inteira. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia esse site, esse aplicativo, e se você ficou com vontade de tentar, vai com fé que vai dar certo.